Olá, amados, graça e paz, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Mais um dia que vai se finalizando, Ele é fiel, Ele cuida de nós. Hoje Ele nos falou, aquele que vive, que reina, que o governo está sobre os seus ombros. Aquele que quando o sepulcro estava aberto, ali o anjo diz: porque procurais aquele entre os mortos, aquele que vive. Aleluia, oh, glórias a Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é fiel, Ele cuida de nós. Em Daniel, no capítulo 8, versículo 25, diz assim: obstinado pelo sucesso, enganará a muitos. De todas as formas, com extrema arrogância, sentirá o maior dos homens e destruirá uma multidão de pessoas que confiaram nele para viver em paz. Ousará insurgir contra o príncipe dos príncipes, será derrotado sem intervenção humana. Jesus nos falou nessa semana, a respeito do príncipe celestial, o arcanjo Miguel, que esse príncipe terreno iria insurgir contra o príncipe celestial. E aqui diz que sem intervenção humana. E também nos diz que ele iria destruir a muitos que procuraram o seguir enquanto ele prometia paz. A visão da rocha que caiu da montanha, lá em Daniel, capítulo 2, do versículo 40 em diante, onde a visão do rei foi contada a Daniel e diz: como viste, o ferro estava misturado à lama. Isso significa que se buscarão fazer alianças políticas por intermédio de casamentos, mas a união decorrente dessas alianças e acordos não se firmará do mesmo modo que o ferro não consegue se misturar com o barro. Não há liga, o ferro com o barro, a lama. Ali fala que parte dos dedos era de ferro e parte era de barro. Ou seja, um reino será a parte forte, mas também outra parte será frágil. O quarto reino estabelecido, e a Bíblia diz que depois desse reino estabelecido, nessa mesma época, um novo reino será estabelecido. Ele nunca será destruído e nem dominado por nenhum outro povo. E a soberania deste reino não será transferida para nenhum povo, e exterminará todos os reinos e subsistirá para sempre. A visão da pedra que soltou da montanha, sem auxílio de mãos nenhuma, mediante um golpe, ele destruirá o ferro, o barro, a prata e o ouro. Por isso que fala: sem intervenção humana, ele os vencerá. A pedra de esquina, rejeitada, que se, através do seu corpo, o véu que foi rasgado e adentrou o alto dos céus e se formou a pedra angular, onde ele vence esse reino, O seu reino vem de forma, não de forma visível, mas venha a nós o seu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu.
Nós estamos vivendo, né, esses últimos tempos, onde Ele tem nos falado que Ele vencerá todos os reinos, né? E quando tudo estiver pronto, Ele entregará tudo ao Pai e virá o fim, né? Como nós podemos ver, tudo está se cumprindo, né? Esses reis já fizeram esses acordos políticos, esses casamentos, essas alianças, tudo já se cumpriu. Agora já insurgiu contra o príncipe dos príncipes, né? Agora é um momento aonde de galardão, né? Tudo aquilo que plantares, certamente colherás. Assim como de Deus não se zombava, assim não se zomba do príncipe da paz, do conselheiro, do Emanuel, do Shalom, né? Aonde ele diz, né, que essa pedra rejeitada, aqueles que o rejeitaram, seria motivo de queda, né? E aqueles que perseveram, diz que a pedra de Sião, né, a Sião do alto, é a Jerusalém jubilosa dos milhares e milhares de anjos, a nossa mãe que é livre, não é a Babilônia terrena que é escrava, né? E através desta pedra, a Bíblia diz que aquele que nele crê jamais será abalado, né? Todo aquele que nele crê, onde ele fala que obras maiores fará, porque aquele que tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, dizer à montanha, ergue-te e lança-te ao mar, assim o fará, como ele disse aos discípulos, porque ficaram maravilhados quando ali a figueira secou. Assim, através do seu espírito, né, o Tzadik, o justo, ele, através da presença num coração contrito e arrependido que ele não despreza, nós somos tabernáculo, nós somos tenda dele aqui na terra, e nos tornamos justiça para julgar os povos e as nações. Mas tudo através da palavra que é viva e eficaz, através das nossas orações, porque a luta não é contra carne e contra sangue, mas sim contra os principados e potestades deste século. Ele é aquele que pega as coisas loucas deste mundo para confundir os sábios. Ele pega as coisas fracas para confundir os que são fortes, porque a Bíblia diz: aquele que se julga forte, cuide para que não caia, né? Mas aquele que declara que nada sou, aquele que se humilha a si mesmo, ele será exaltado, né? Aquele que se declara: eis aqui o teu vermezinho de Jacó, aquele que, embora não seja o servo inútil, mas depois de ter tudo feito, se considera o servo inútil para não entrar em vanglória, porque toda vanglória é do maligno. E em mais um dia, perseverando na fé, no amor reverente e sincero, fazendo
através do Espírito de Cristo, a perfeita e agradável vontade do Pai. Porque todo aquele que tem a fé é perseverante do início ao fim, né? Todo aquele que tem Ele um coração de carne e está enxertado nele, que é a videira verdadeira, é o participante da fé, né, do princípio ao fim. E em mais um dia, Jesus, nós somos gratos pela Tua revelação, pela Tua presença, porque o Senhor está no centro do trono, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aquele que tem o governo sobre os seus ombros, aquele que ressuscitou, e assim como o Pai o justificou, porque o Senhor falou de si mesmo e falou do Pai, assim todo aquele que fala pelo seu Espírito da verdade é justificado diante dos homens, porque a Bíblia diz que Deus seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, mas quando nós falamos através do seu Espírito, o Espírito é a verdade, e nós somos justificados, e o Senhor nos concede a vitória, assim como o Pai lhe concedeu quando lhe condenaram através da injustiça, pois muitos são os que têm suprimido a sua verdade pela injustiça humana. Que o Senhor venha a nos julgar a nossa causa, que o Senhor haja como a pedra angular diante de todas as nações, diante de todos os reis, diante de todas as autoridades, e o Senhor pese na sua balança, que é a medida justa, e aqueles que forem achados em falta, que o Senhor julgue, galardoe, segundo a obra de cada um, a começar por mim. É o que eu te peço em mais um dia. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde. Brilhe o Eterno sua face sobre nós. Erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes. Deus te abençoe.